Oi, pessoal do oitavo, tudo bom? Vamos falar agora sobre os exercícios que eu pedi para vocês, né, da página 90 e 91. Hoje eu vou fazer a correção em vídeo, que eu acho que vai ficar melhor para vocês entenderem, tá? E aí, qualquer coisa, vocês me mandem mensagem se vocês não entenderem, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou começando a ler, aí a questão da pesquisa, a gente também vou fazer uma pequena discussão sobre ela, e aí a gente vai ver quais ideias vocês tiveram, como que vocês fizeram a pesquisa, tudo mais. Aí vocês me mandam um feedback, tá bom? Então, vamos lá. Na página 90, a gente vai ter o vamos fazer. Então, tá assim. A imagem abaixo mostra a extração de petróleo em plataforma continental. 2 estados da região sudeste se destacam nessa produção. E aí a gente vai ter várias opções, né? São Paulo e Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais e Espírito Santo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. São Paulo a gente já pode cortar, que não é, né? Que a gente até falou. 2 estados que se destacam muito na extração mineral de petróleo é Rio de Janeiro e Espírito Santo, tá bom? Eles vão ser os estados que vão se destacar nessa questão. Aí na questão 2, tá? Na região sudeste, possui o maior parque industrial do Brasil e também a maior população. Esse grande desenvolvimento econômico-social seria possível sem a oferta energética da energia elétrica? Como isso funciona na região sudeste, tá bom? Então, gente, por que não seria possível? Porque a demanda de produção elétrica aqui é muito grande, tá? Por conta da densidade demográfica que a gente tem, a quantidade da população que a gente precisa. Então, a gente precisa de muita energia para conseguir fazer essa questão, tá? Da produção de energia aqui. Então, ela é fundamental para a gente poder fazer, porque uma indústria ela não funciona sem energia elétrica, né? E aqui no Sudeste a gente é principalmente uma região industrial. Não tem como fugir disso, tá? Aqui é muito presente as questões das indústrias, certo? E sem energia isso não seria possível. Vamos lá. E outra coisa, a gente aproveita muito os planaltos, né, que a gente tem por conta do relevo, porque a gente vai ter grandes caídas d'água que vai ajudar nas hidrelétricas, certo? Então vamos lá. 3. A região sudeste possui um enorme potencial para o turismo, pois existem belos lugares como os como os mostrados nas fotos a seguir, com belas praias, cidades históricas, turismo rural e áreas de montanha. Então a gente vai ver aqui uma foto da Praia das Castanheiras, ou Praia do Meio, na cidade de Guarapari, Espírito Santo, e a cidade de Ouro Preto, Minas Gerais, foi inclusive muito importante para a questão da Inconfidência Mineira, né? Ela foi essencial e tem tudo a ver com a aula dessa semana de história que a gente vai falar sobre Inconfidência Mineira, de Tiradentes, que é um cara muito importante para a nossa identidade nacional, né? Então, vamos ver qual a questão. Quais as vantagens que o turismo traz para a economia dos locais visitados? Essa é fácil, né? Qual a vantagem, gente? Ele vai trazer dinheiro para o lugar. Principalmente é uma vantagem se for estrangeiro. Por quê? A gente está tirando dinheiro que estava em outro país e trazendo para o nosso, tá? Então, vai trazer recursos, vai trazer para a cidade investimentos, principalmente na preservação de locais históricos, preservação também na questão das praias, né? Então, isso vai gerar uma economia muito grande e vai ajudar a gente na manutenção dessas cidades, tá bom? Aí, a gente vai ter a questão da pesquisa. Vamos ver. Vou ler o texto para a gente ver do que ele fala e a pesquisa em si. Então, vamos lá. Muitos lugares na região sudeste do Brasil passaram por uma desconcentração industrial por vários motivos, entre eles a questão da isenção dos principais impostos dos estados, o ICMS. O ICMS é o Imposto sobre Mercadorias e Serviços, e ele sempre nos é cobrado quando compramos algo em um estabelecimento, pois ele vem embutido no preço dos produtos. Cada estado deve estipular o percentual a ser cobrado quando uma mercadoria circula de uma indústria para o comércio ou na prestação de serviços de telefonia, por exemplo. O fato é que, para atrair empresas, alguns estados dão isenção, isto é, o governo do estado permite que a empresa não pague o imposto de certos produtos.
reduz esse imposto ou prorroga o prazo para pagamento. Para as empresas, é uma grande vantagem. Essa é uma das estratégias que os estados implementam para atrair empresas. Além da isenção do ICMS, ainda há estratégias como cessão de terrenos, construção de rodovias, investimentos e centros de pesquisa e de formação de mão de obra. Esse conjunto de estratégias que levam os estados a brigarem por empresas é o chamado de guerra fiscal. Chama-se guerra fiscal porque envolve o princípio do imposto dos estados, que é o ICMS. Vamos lá. Lembra que a gente vai ter vários motivos para atrair uma empresa para um local. Às vezes, por exemplo, aqui em São Paulo, né? A gente está tentando populacionar principalmente locais na estrada. Então, hoje, quando a gente, por exemplo, desce pra praia, a gente vai ver muita empresa por lá, tá bom? Isso pra gente poder regionalizar urbanizar, né, aquela região e tirar o sufoco da questão de transporte até. Porque se a gente tiver empregos em diferentes localidades da cidade, a gente não vai sobrecarregar, por exemplo, o centro. Se todos os empregos estiverem no centro, qualquer transporte que a gente pegar, qualquer horário que a gente pegar, vai estar super lotado. Então, isso também tem essa vantagem para a infraestrutura das cidades, tá bom? Então, vamos ver a questão da pesquisa. Para atrair indústrias, os estados abrem mão de arrecadar os impostos, mas essa ação é ilegal. Quem deve regular essa questão é o Senado Federal, pois os senadores representam os estados, enquanto os deputados federais representam a população. Sobre essa problemática, leia o texto a seguir. Senadores querem votar até novembro projetos para acabar com a guerra fiscal. O Senado e a Câmara dos Deputados poderão promover um esforço conjunto para votar, até o fim de novembro, projetos de lei que preparem os estados para o fim da guerra fiscal. A promoção desse esforço concentrado foi defendida por diversos senadores nesta terça-feira, 22, durante a reunião da Comissão dos Assuntos Econômicos. Converse com seus colegas e seu professor sobre o papel dos senadores na luta contra a guerra fiscal. Depois, sabendo que quando você acorda e liga a luz, você já está pagando o ICMS. Assim como quando você usa o telefone ou abre um pacote de biscoito, discuta com os colegas e com o professor como a população, de modo geral, pode participar dessa luta. Para isso, faça uma pesquisa para descobrir em que outras ações diárias incidem o ICMS. Gente, tudo vai incidir, tá bom? Se você for fazer uma massagem, vai incidir, porque é serviço. Se você for comer um pãozinho, você vai pagar por ele também. Tanto que quando a gente pega uma nota fiscal, a gente vai ver lá embaixo, que agora, graças a Deus, né, que foi implementado isso, porque antes não tinha. Mas hoje a gente consegue ver quanto que a gente tá pagando disso, tá? Vai ter alguns produtos que o ICMS vai ser maior, outros tipos de serviços que o ICMS vai ser maior, outros vai ser menor, tá? Então, vamos falar dessa guerra fiscal. Por que vocês acreditam que ela é ilegal? Vamos pensar o seguinte, tá? Em São Paulo, nós estamos num lugar que tem muitos recursos. Então, se a gente abrir mão de um ICMS de algum tipo de indústria, a gente não vai ficar tão mal assim. Agora, pensa você, vamos ver uma cidade aqui, bem longínqua. Vamos falar de Garça. Garça é uma cidade do interior aqui de São Paulo, tá? Se ela deixar de cobrar impostos de uma grande indústria, ela vai deixar de produzir muito, vai deixar de ter muito dinheiro, assim, sabe? Perto do que ela arrecada. Então, seria justo Garça competir para ter essa indústria com São Paulo? Não seria, entendeu? Então, a gente vai ter várias questões também. E se a gente for parar para pensar, quem precisa mais de empregos, né? Em Garça, que a maior parte da população vai ter empregos reduzidos, porque não vai ter tanta movimentação, o comércio não vai ser tão forte, esse tipo de coisa, ou em São Paulo, que a gente chama até da terra das oportunidades, né? Às vezes, quando você não consegue um emprego na sua cidade natal, você acaba sendo obrigado a mudar para centros urbanos, que a gente vai chamar de êxodo rural, né? O pessoal vai sair da área rural e vai acabar vindo para os grandes centros urbanos à procura de oportunidades, tá? Então, a gente tem que pensar nessa relação, tá? Quando vocês forem fazer essa pesquisa e quando vocês forem colocar
como é que chama? Uma conclusão dela. O que a gente pode falar? A gente pode falar de concorrência, a gente pode falar de oportunidades, a gente pode falar de, de arrecadação de impostos de uma maneira que uma cidade não saia prejudicada, tá bom? Então a gente pode pensar de vários fatores. Aí vocês me deem um feedback da atividade, como que vocês fizeram, mandem pro meu e-mail, eu vou deixar na descrição do vídeo e aí vocês me contam, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!